peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Oh, aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Ele é santo, pelo Senhor Jesus. Aleluia, foi nos dado. Aleluia, é privilégio meu e seu. Louvado seja o nome do Senhor. Agora às vezes a luta é tão grande que esquecemos dessa autoridade que nos foi dada, que nos foi confiada. Aleluia. Eu e você já provamos
aleluia, do que Deus pode fazer ao meu e ao seu favor. Aleluia. Ele é Deus que faz muito mais, aleluia, da minha e da sua necessidade. Aquilo que eu e você está precisando, Ele faz muito mais. Ele supre além daquilo que eu e você esteja precisando, porque Ele é poderoso. Amém? Mas tem uma coisa: eu e você somos instrumento do Senhor. Amém, irmãos? Você quer ser usado pelo Senhor Jesus? Aleluia. Ele é fiel, viu? Aleluia. Ele diz: abre a tua boca que eu te encherei. Amém? Ele é poderoso. Quem vai fazer, quem vai colocar as palavras certas é Ele na sua boca. Aleluia. Porque Ele conhece a necessidade dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos cantar essa canção. Aleluia. Falando que papai quer me usar, quer te usar nessa noite. Nessa noite não, todos os dias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. É na tua fraqueza que Ele se aperfeiçoa. Das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Escute, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei.
Vai em paz. Aleluia. Para curar, para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que Ele vai chorar. Para curar, deixa eu te usar naquele lugar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Eu não sei se já aconteceu com você, irmãos, mas comigo já aconteceu muitas vezes. De estar querendo que alguém ore pela minha vida e alguém chega mais ou menos assim, mais necessitado do que eu, e eu tenho que orar por essa pessoa. Não sei se já aconteceu com você, comigo já. Então, mais uma vez, Deus fala comigo e com você. Aleluia. Às vezes a gente está passando por uma luta tão grande, né? Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Vamos esquecer um pouco de nós e começarmos a orar pelos outros. Porque até então isso é bíblico, né? A gente vê lá na passagem de Jó, né? Que Deus deu em dobro quando ele passou a orar pelos amigos. Então é bíblico, amados. Porque enquanto a gente ora por alguém, Deus é poderoso para levantar outro e orar pela minha vida e pela sua vida. E quando você se levanta gemendo, chorando para fazer a obra, Jesus está cuidando. Aleluia. E muitas vezes cruzamos os braços, baixamos nossa cabeça, aleluia, e não saímos do canto por causa da nossa luta, por algo que nós estamos pedindo ao Senhor e os nossos olhos carnais ainda não viram. Levante e ande na terra dos viventes. Aleluia. Uma coisa eu digo, tem gente passando por luta maior do que eu e você. Eu conheço os irmãos aqui e garanto que você pode deitar e dormir. Tem gente que está aí pelejando para dormir porque não pode respirar. É uma pessoa bem próxima a mim, a Luiz. Para ele dormir, ele tem que tomar 3 comprimidos e ir no hospital para que bote algo na sua boca para que ele venha respirar, porque a respiração nasal não existe mais por conta de um tumor. Então, quando a gente começar a orar pela vida do irmão, sabendo que tem gente a precisar mais do que eu e você, aí a coisa vai mudar. O cenário vai mudar. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Muitas vezes, amado, como eu digo, a gente cruza os nossos braços, baixa a nossa cabeça e não saímos do lugar. Deus está falando comigo, viu? Deus está falando comigo. Amém, irmãos? Não é isso que acontece? Os irmãos ainda me amam. Aleluia, desse jeito, amados. Mas é na nossa fraqueza, como nós nos encontramos, que Deus vai nos aperfeiçoar, tirar força, ou te dar força nessa fraqueza. E você vai falar, ser boca do Senhor, para abençoar muitos. Amém? Vamos cantar a última canção? Sobrevivi? Aleluia. Quantos sobreviventes tem aqui nessa noite? Amém. Louvado seja, eu sou uma sobrevivente do Senhor. Aleluia. Nós somos campeão, pois vencemos uma grande carreira. Aleluia. Nós estamos aqui. Da minha dor nada me consolava.
minha e pela tua sobrevivência. Glória. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Amém, amado? Ele é fiel, Ele é grande, é santo. Aleluia. Damos glória a Ele por Ele ter proporcionado uma noite especial para o seu povo. Glória ao Senhor. Nós iniciamos o culto lendo o Salmo 121. Gostaria que você voltasse novamente ao Salmo 121, onde o título diz que Deus é fiel guarda dos homens. Glória. A honra e a glória é para Ele. E o Salmo começa assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele pergunta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aleluia. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Glória, glória ao Senhor. Nós explicamos que o salmista começa a esse salmo, aleluia, ele falando sobre como é costume dos israelitas orar sempre de pé e orar para cima, olhar para cima. É por isso que tem país aí de evangelho fechado, como é o caso da Coreia do Norte. Antes estava com uma série de homens presos, porque estava proibido olhar para cima. Mas o salmista diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta, mas ele já sabe que o socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra, não é? E como Jerusalém falamos que é cercada de montes, e um dos montes é o Sião, não é? Que é tão citado na palavra. Aleluia. Quando ele diz: ele não permitirá que os teus pés vacilem. Então o Senhor, nesse salmo, está falando exatamente de livramento, não é? O fiel guarda dos homens. Ele não dormitará aquele que te guarda, não é? Muitos dormem, mas o nosso Deus não dorme, não é? Isso é mais algo que nós podemos descansar, porque sabemos que há quem nos guarda. Amém, amado? Ali ele diz: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. E ele confirma: o Senhor é quem te guarda. Profetize para a sua irmã, diga para a sua irmã: o Senhor é quem te guarda. Glória. O Senhor é quem te guarda. Ele disse: o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O que ele estava querendo dizer com isso? Porque quando nós estamos expostos ao sol, quando o sol incide, a nossa sombra fica perto, indicando que também o nosso Deus está sempre perto. Viu, amado? Sempre perto. Aleluia. Toda honra, toda glória para Ele. Ele diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Você crê assim, amado? Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. As palmeiras irão louvar nesta noite. Glória. Aleluia.
Convidaria você a abrir também no livro de Provérbios, no capítulo de número 3. Oi. Vai. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 9, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Glória ao Senhor. Enquanto nós iremos louvar, nós temos a oportunidade de dizimar e ofertar a casa do Senhor. Glória, louvado seja o nome do Senhor. O Ministério Palmeira de Jeová saúda a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos cantar. Tem guerreiro do Senhor aqui? Então vamos cantar o 212. Os guerreiros. Vamos pro refrão? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. O
Jesus. Glória ao Senhor. Nossas mãos foram feitas para abençoar, meu amado. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos, meu Senhor, pela tua fiel presença, fiel palavra. Meu Senhor, quero aqui nesse lugar te apresentar cada um que entrou a este lugar em sacrifício vivo, meu Pai, que tu possa, Deus, estender as tuas mãos, Deus, purificar cada um que aqui está, porque tu és bom, tu és grande, tu és santo, tu és maravilhoso. Quero também nesse lugar, meu Pai, te apresentar dízimos e oferta à tua casa, que tu possa abençoar grandiosamente sobre a tua palavra. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que tu possa trazer de todos os lugares, do norte, do sul, do leste, do oeste, todas as colheitas, meu Senhor, que tu já preparaste para dizimistas e ofertantes desse ministério. Deus grande, santo e fiel, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amado? Glória ao Senhor. Hoje, mais um dia especial, né, que Deus fez para nós. Nós estamos diante aqui da ceia do Senhor, e nós precisamos entender que quando chegamos à ceia, né, a Bíblia nos ensina que nós temos que trazer à nossa memória o sacrifício que fez Jesus Cristo de Nazaré, né? Deixou a sua glória, desceu à terra e viveu no meio dos homens, sentiu o que os homens sentem, né? Homem e Deus, né? Nós sabemos que ele é 100% Deus, 100% homem, foi 100% homem, e que foi à cruz do Calvário, não porque alguém levou, mas porque ele veio para isto, não é? Para que derramasse o seu sangue naquela cruz, para que nós tivéssemos a oportunidade de receber a salvação no seu sangue. É por isso que nós estamos aqui, para louvar e engrandecer o nome dele. Amém, amado? Toda honra, toda glória para ele. Aleluia. Você crê assim? Vamos chamar, eu queria chamar a amada Rebeca, que vai dar um testemunho do Senhor, não é? A honra e a glória é para o Senhor. O microfone. Ali está o microfone, se você quiser. Está ligado? Oi, amém. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu estou aqui para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Pelos benefícios em nossas vidas. Mas, em especial, há uma bênção que o Senhor tem nos dado a cada dia, né? E aos 2 anos a gente tinha que voltar com o Isaac no médico. E nesse retorno, a médica passou 33 tipos de exames diferentes. E para a honra e glória do Senhor, todos deram negativo. Você crê? Irmãos, E para isso acontecer, né, a gente tem que estar ali, orando, buscando ao Senhor, né? E nas minhas campanhas diárias, um hino que eu sempre louvava era assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. E é assim, irmão, a gente precisa deixar as nossas causas no altar. E foi isso que eu faço, né, diariamente. Senhor, está em tuas mãos, e Isaac é teu. Eu creio que o Senhor tem um propósito na vida dele. E a cada dia que passa, né, e a cada exame que passa, eu vejo a glória do Senhor sobre a vida dele. E eu estou bastante agradecida. Meu coração hoje é extremamente grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? Glória. Aleluia.
Glória ao Senhor. Aleluia. Queremos também, amado, aproveitar a oportunidade, nós iremos ficar de pé, vamos fazer um clamor, não é? Por Aloísio, não é? O esposo da irmã Glória, que está muito enfermo, mas que Deus possa dar oportunidade para que aquele coração se abra, não é? A honra e a glória é para o Senhor. As orações da igreja faz muito efeito. Aleluia. Maravilhoso e eterno Deus, quero te louvar e te agradecer, meu Senhor, pela tua bondade, a tua misericórdia, ó, o teu amor, meu Senhor, nesse lugar, diante da tua igreja, Senhor. Eu clamo a ti, peço, meu Pai, que tu, aleluia, que tu possa estender a tua mão, seu Aloísio, meu Pai, que está passando, aleluia, esta situação, meu Senhor, e tu conhece, mas que tu possa aquebrantar esse coração, Deus, e fazer a tua vontade, porque a tua vontade é quem prevalece. Santo Deus, eu quero te agradecer, meu Senhor, meu Pai, por esta ocasião, dando oportunidade para que aquele povo conheça que o Senhor é Deus. Ó Santo de Israel, te louvo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amado? Glória ao Senhor. Glória. Gostaria de meditar hoje com a igreja sobre o tema: você precisa ir até o fim. Não adianta a gente fazer tanto esforço e ficar pelo meio do caminho, viu? Você precisa ir até o fim. Glória ao Senhor. E eu convidaria você a abrir a segunda epístola de João, que é apenas um capítulo. E foi esta palavra que nós meditamos hoje na consagração, que foi uma bênção a consagração. Aleluia. O Senhor, Ele é fiel. Glória. E segunda epístola de João, no versículo 9, porque só tem um capítulo. E o versículo 9 diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tanto tem o Pai como o Filho. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos, meu Pai, por esta palavra, que o homem diminua, que tua palavra cresça, que tu possa operar nesta noite de ceia, grandiosamente, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amado, João, o apóstolo João, que era o apóstolo amado, não é? Ele era quem mais incentivava, quem mais falava exatamente sobre a perseverança na doutrina do Senhor e no amor, que nós iremos falar nesta doutrina, neste momento, e também falar sobre os falsos encanadores, os falsos mestres que vinham ensinando coisas para destruir ou deturpar a palavra de Deus. Glória ao Senhor. Então, começando a carta, João começa dizendo: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem
a verdade. Observe que o apóstolo João, ele começa falando sobre, tratando a igreja local de senhora eleita, não é? Há umas versões que diz que ele estava falando para poderia estar falando para uma senhora e seus filhos, não é? E outra versão, que esta que eu creio, é que ele usou de estratégicas para falar, porque se ele dissesse: eu, João, estou escrevendo para a igreja tal e tal e tal, não é? Como naquela época era uma época de perseguição, aquela carta, se caísse na mão de pessoas antes de chegar à igreja, ela era rasgada e não chegava ao ponto que deveria chegar. Então João, usando da estratégia, não é, do Espírito Santo, ele chamou a igreja de senhora eleita, e os seus filhos, os cristãos, não é? A senhora eleita era a igreja e os seus filhos, os cristãos. João também se identifica na carta como um presbítero, não é? Então ele estava se referindo ao seu ofício que exercia na igreja. Então no texto, ele fala também, porque quando se fala de presbítero, se tratando da sua idade biológica, era a mesma coisa que falar de ancião, pessoa de experiência, pessoas vividas, conhecedoras. Então, os presbíteros também são chamados de ancião, não é? E no versículo 1, quando ele diz: eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. E João estava se referindo à verdade, que é Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo. No versículo 2, que você pode observar nessa introdução, ele disse: por causa da verdade, é por causa da verdade, que permanece em nós e conosco estará para sempre. Então ele está falando exatamente do Espírito Santo que está em nós e permanece para sempre. Glória. Você crê assim? Então, no primeiro ponto, é como devemos conhecer a verdade. Observe que João se preocupa exatamente de como conhecer a verdade. E João usa esse termo verdade 4 vezes nessa saudação, porque trata-se de uma palavra importante, não é? A verdade. Queria que você observasse uma coisa. No versículo 2, que nós já lemos, que ele disse: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. E ele continua dizendo: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Eu queria que você olhasse esse detalhe. Esse detalhe, ele diz que nós estamos com Ele em amor e em verdade. Não pode ser somente em amor ou somente em verdade. João especifica dizendo em amor e em verdade, não é? Porque nós sabemos que a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo é a verdade, não é? E lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, está escrito, quando ele disse assim: eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus Cristo especifica na palavra, está escrito que Ele é a verdade. Quantos creem? Aleluia. Ele é a verdade. Glória. A palavra de Deus é a verdade, não é? Porque lá em João 17, no Evangelho de João, também está escrito, quando ele disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória. Então ele nos mostra exatamente que Jesus Cristo é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, né? Deus revelou a verdade na pessoa do seu Filho, né? Jesus Cristo, e nas páginas da sua palavra, como está escrito lá em João, capítulo 14, no versículo 16 e 17, que o Espírito é da verdade. Então, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, é a verdade. Quando ele disse, no versículo 16, capítulo 14, versículo 16, ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E no versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E foi exatamente o que João disse, né, na carta dele, na introdução, que é pela graça, é pela misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Glória ao Senhor. Então, do versículo 1 ao versículo 3 dessa carta, ele faz a introdução, a saudação, e ele fala exatamente na verdade. Glória ao Senhor. Quantos creem assim? Toda honra, toda glória é para Jesus. Observe que João sempre estava repetindo, quando ele escreveu também no Evangelho, no capítulo 16, no versículo 13, João também passa a falar do Espírito da verdade. Quando ele disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, observe a grandeza também desta carta que João escreve, não é? Porque João, além dele entender bastante de amor, que ele escreveu desde da primeira carta, só sobre amor, e ele fala também sempre nos falsos mestres, o cuidado que a igreja deve ter nos falsos mestres. É por isso que nós precisamos sempre estar, amados, orando, pedindo a Deus discernimento de espírito, para que você saiba o que é da verdade, o que é de Deus e o que não é de Deus. Você crê assim? Nós poderíamos dizer, de que maneira esta senhora, que nós falamos na saudação que ele dá na carta, e seus filhos conheceram a verdade e se tornaram filhos de Deus. Isso poderia ser uma pergunta, mas João, nessa carta, ele responde no versículo 3, não é?
por meio da graça e da misericórdia de Deus. E isso também é aplicado em nós. Nós recebemos esta verdade não porque nós merecíamos, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Por isso que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 4 e o 7, quando ele disse: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, não é? Porque nos amou. Glória ao seu Paulo falando isso aos Efésios. O 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros, que é o que nós estamos, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, os séculos vindouros, eles estavam falando exatamente no tempo que está ainda nos dias de hoje. No tempo de hoje, ainda continua falando na suprema riqueza da sua graça. Você crê nisso? Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Em bondade, porque nós não merecemos absolutamente nada. Você crê assim, amado? Então, do versículo 4 ao versículo 6, ele começa a falar, não é? Algumas Bíblias falam no amor fraternal, mas devemos andar na verdade. Nós devemos andar na verdade. Glória. E andar na verdade significa obedecer a ela, obedecer a esta verdade e permitir que controle todas as áreas de nossa vida, não é? Se eu obedeço a esta verdade e permito que ela controle todas as áreas da minha vida, isso é andar na verdade. Você crê assim, amado? Andar na verdade. Quando João diz assim, ele se alegra, não é? A alegria do apóstolo, no versículo 4a, quando ele disse: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai, não é? Glória ao Senhor. Então João deseja que a senhora eleita e sua família amassem uns aos outros. E o interessante, que nesta versão, que diz que João não conhecia todos desta família, não é? Mas a tradução literal é de alguns dos seus filhos, não é? Quando ele disse assim, de ter encontrado dentre os teus filhos. Então a tradução original fala alguns dos teus filhos. Isso quer dizer que esta verdade não é para todos, é para alguns. Diga para seu irmão: dê graças a Deus para você pertencer a estes alguns. Glória. Não é para todos, é para alguns, não é? O apelo do apóstolo no versículo 5 e o versículo 6, não é? Quando ele disse: e agora, Senhora, ele faz o apelo: peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivesse desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este,
que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis neste amor. João deseja que a senhora eleita e sua família amasse uns aos outros. E isso também aplica a nós, que nós devemos amar uns aos outros. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 34, glória, ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Mas na primeira carta que João escreveu, 1 a João, não é? Do versículo, deve ser o capítulo 1, deixa eu ver se é o capítulo 1. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Glória ao Senhor. Do versículo 7, em diante, né? É o capítulo 1 mesmo, quando ele diz assim, capítulo 1, de 1 João, do versículo 7 em diante, quando ele diz: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória ao Senhor. Você crê nisso? E este mandamento, o Senhor Jesus tem falado, né, grandemente nesse mandamento. Mas nós sabemos que até mesmo os israelitas, no Antigo Testamento, né, deveriam amar o seu próximo, que estava escrito no livro de Levítico. Não é? Então, este mandamento que se fala novo, ele é novo nos termos de ênfase e de exemplo que Jesus deu. Ele deu uma ênfase neste versículo que se faz novo. Não é? É que Deus, habitando em nós e nos capacitando de obedecer, Ele habita em nós para que nós possamos obedecer. Glória ao Senhor. Voltando à epístola segundo a João. Glória ao Senhor. A honra e a glória é para Ele. Devemos permanecer na verdade. É do versículo 7 até o versículo 11. Né? Permanecer na verdade. Convém observar que havia muitos enganadores. Não é? Por que nós podemos dizer que havia muitos enganadores? Que João escreveu sobre esses falsos enganadores.
é porque Pedro escreveu também na segunda carta dele, no capítulo 2, e o versículo 2, Pedro dando a resposta que João está falando sobre os falsos enganadores. E a 2 Pedro 2,2, quando Pedro diz: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Não é? E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Então, Pedro também afirma sobre esses enganadores. Não é? Glória ao Senhor. E o texto, no versículo 7, quando ele disse: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador, o anticristo. Então esta é a doutrina de Cristo que ele está falando: amor e verdade, não é? Amor e verdade, e confessar que Jesus veio como homem, em carne. E os enganadores viviam tirando esse foco. Por isso que João escreve esta carta. Glória. Não é? Permanecer na verdade significa permanecer fiel às doutrinas fundamentais da fé cristã. Se nós permanecemos fiéis nesta doutrina, nós estamos permanecendo na verdade. Amém, amados? Glória. Como se pode dizer amém? Observe que João ressalta 3 perigos que a igreja e seus membros enfrentam por causa desses enganadores. É quando ele fala nesse versículo, no versículo 8, ele disse: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Não é? Então, o primeiro perigo que João está falando é de retroceder. Trata-se do perigo de perder o que já foi obtido. Então, por isso que João diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Então, para isso nós temos que observar este perigo que os falsos ensinadores andam fazendo, não é? Nós temos que confessar em todo lugar que Jesus Cristo veio em carne. Nós falamos até algo aqui de manhã, não é? Que diz assim, é o significado de deserto, né? O significado do deserto é lugar da serpente. O significado do deserto é lugar da serpente. E Satanás era chamado a serpente. E Jesus foi para o deserto ser vitorioso na casa dele, na casa do inimigo. Você crê assim? Glória ao Senhor. Então, os falsos mestres dizem oferecer algo que não temos, não é? Na realidade, tinham algo e já possuímos. Então, essa
esse perigo é que o inimigo estava fazendo com que o povo de Deus, que já recebeu essa bênção, pudessem perdê-la. Glória ao Senhor. Ele foi liberto do rio e ainda foi morar na casa de Faraó. E lá Deus deu vitória. Isso mostra o poder, a soberania de Deus. É verdade. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. O segundo perigo que João está falando é exatamente no versículo de número 9. Quando ele diz que nós lemos: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. O perigo aqui é ir além dos limites da Escritura, e fazer acréscimo à palavra de Deus. É outro perigo que os anticristos estavam ensinando. Então, trata-se de um falso processo. Eles falavam de um processo, mas a natureza do seu processo os leva a abandonar a doutrina. Então eles faziam esse processo para que as pessoas abandonassem essa doutrina de Cristo, que era o segundo perigo que João estava falando. Nós lemos no versículo 9, que na realidade os que ultrapassam, ele diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não persevera, não tem Deus. Então este é o perigo. Vamos escrever assim. E o pessoal não pode abandonar a doutrina de que Jesus Cristo é o Filho de Deus vindo em carne. É isso que os falsos profetas ou os falsos enganadores, o anticristo, ele estava falando, ele sempre fazendo que as pessoas abandonassem, exatamente esta doutrina, a doutrina da verdade, porque o mundo fala a mentira, mas esta doutrina de Cristo fala a verdade. Então a verdade e o amor, e que nós confessemos que Ele, Jesus Cristo, o Santo, o Fiel, o Grande, o Maravilhoso, Ele veio em carne, e Ele era 100% homem, 100% Deus, e Ele não misturava. Ele, quando era para falar como homem, Ele falava, e como era para falar como Deus, Ele falava. Não é? Se Ele estava na popa do barco, Ele estava dormindo, e Ele estava dormindo como homem. Mas quando Ele se levantou, que estendeu a mão e disse: aquieta-se mar, Ele estava falando como Deus. É isso que muitos não entendem, mas os filhos de Deus têm que colocar isso no seu coração. Glória. É isso que João está especificando na sua carta. E outra coisa muito interessante, a partir do versículo 10, ele diz assim, observe, do 10 até o 13, que é onde está o terceiro perigo, que ele disse: se alguém vem ter convosco
e não traz esta doutrina, não o recebais em sua casa, nem lhe deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas más obras. Ainda tinha muitas coisas, João disse, que a vos escrever. Não quis fazê-la em papel e tinta, pois espero ir ter convosco, conversaremos em viva voz, para que a vossa alegria seja completa. Agora observe uma coisa, no versículo 13 que ele disse: os filhos de tua irmã eleita te saudam. Por isso que novamente ele usa um termo exatamente como usou no primeiro versículo. Por isso que nós estamos falando que ele estava se referindo à igreja local, não é? Que ele disse novamente: a irmã, não é? Os filhos da tua irmã eleita te saudam, te saúdam. Você crê nisso, igreja? Então, o terceiro perigo é de condescender. O que seja condescender? Ele disse, João adverte a não receber os falsos mestres que os visitam, para não ser cúmplice. Agora eu quero lhe falar uma coisa interessante. Quando ele disse assim, é preciso deixar bem claro que João não diz que só deve receber os convertidos na sua casa. Ele não disse isso, não é? Que nós não vamos receber em casa somente os convertidos. Ele está falando que nós não devemos receber os falsos mestres. E como é que eu vou saber quem é falso mestre? Aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. E com isso João fecha sua carta e está bem claro. Mas quando nós estávamos falando, não é, que nós devemos, ele disse, logo no começo, quando ele diz assim, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Eu amo os seus filhos na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Eu quero dizer com isso que nós devemos amar aqueles que estão na verdade. E é isso que o Senhor está falando, viu, amado? Porque esse sentimento, esse mandamento, esta ordem, não é um sentimento. Não é um sentimento. Nós devemos amar os irmãos que estão na verdade. Nós somos obrigados a amar todos aqueles que não estão na verdade. Então a carta é bem clara, aqueles que estão na verdade. Porque ninguém vai dar uma ordem assim, você ama? Você vai amar fulano? Não, meu coração não quer, eu não amo. Mas nós temos uma ordem para a gente amar, mesmo aqueles que eu não gosto dele. Ou você diz, eu não gosto dela, não vou com a cara dela, nem vou com a cara dele. Mas há a ordem para que você ame ele e ela na verdade, mesmo na indiferença. Você crê assim, igreja? Glória ao Senhor. João fecha a sua carta mostrando que há o perigo e que nós devemos guardar essa doutrina de Cristo, a verdade, o amor, e confessar que Jesus Cristo veio em carne. Glória ao Senhor. Quantos podem dizer amém? Toda honra, toda glória é para Jesus Cristo. Queria orar pela igreja, aleluia, referente a estas cartas de João.
Gostaria que você ficasse de pé. Aleluia. Maravilhoso Deus, eu quero te louvar e te agradecer, meu Pai, por cada um que aqui está, meu Senhor, e tu possa, Deus, trazer aos nossos corações sempre, meu Senhor, esta verdade, porque a tua palavra nos revela que o Pai, a verdade, que o Filho é a verdade, que o Espírito Santo é a verdade, e que Jesus Cristo veio para a terra como homem, em carne, para nos salvar. Glória ao Senhor. E nós devemos, não é, amar o nosso irmão, amar-vos uns aos outros, na verdade. Toda honra, toda glória é para o Senhor. Quantos podem dizer amém, amado? Glória. Podeis sentar, nós iremos louvar e ao mesmo tempo nós iremos preparar a ceia do Senhor, não é?